Entrando na terceira e última parte da aula de transferência de calor, vamos falar de radiação. Radiação é a propagação do calor através de ondas eletromagnéticas. Vale ressaltar que ondas, qualquer tipo que seja, tem a característica de transportar consigo energia. E nesse caso, a energia é o calor. O espectro de ondas eletromagnéticas conhecido vai desde ondas de rádio, passando por micro-onda, infravermelho, a faixa de espectro luz visível, ultravioleta, raio-x, até raios gama. Aqui nesse eixo de cima é representado o comprimento de onda, enquanto que no eixo de baixo é a frequência. Lembrando que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, na relação frequência igual a velocidade da luz no vácuo, C0, dividido pelo comprimento de onda. Também é interessante observar que o espectro de luz visível é muito pequeno comparado com todo o espectro de ondas eletromagnéticas. E que o calor, ele na verdade é propagado em quase todo o espectro conhecido, tem alguma quantidade de calor emitida pelos corpos. Nesse quadro é possível observar os valores de comprimento de onda para cada faixa de onda, indo desde os raios cósmicos, que são valores menores que 0,3 picometros, ou seja, 10 elevado a menos 12 metros, até as ondas longas de rádio, que podem chegar a 30 km de onda de comprimento. E ressaltando mais uma vez que a luz visível de todo esse extenso espectro de ondas eletromagnéticas pega apenas a faixa de 0,4 a 0,7 micrometros. Lembrando que micro aqui seria 10 a menos 6 metros. Quando a irradiação incide em um corpo, parte desse calor incidente é refletido, parte desse calor é absorvido pelo corpo e o restante é transmitido. Dessa forma, nós temos as frações alfa, ρ e tau, somando 100% do calor incidente, que representam, respectivamente, a absortividade, a reflectividade e a transmissividade. Corpo negro é aquele que absorve totalmente a energia incidente, ou seja, com reflexão e transmissão nula. Toda a energia emitida pelo corpo negro é proveniente de radiação térmica, se caracterizando, portanto, como um radiador térmico perfeito. Ou seja, num corpo negro não há nem reflexão e nem transmissão de calor. Todo o calor incidente no corpo negro ele é absorvido e, consequentemente, irradiado pelo corpo negro. E se, além disso, nós temos equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura constante, todo o calor incidente é irradiado. E nessas condições nós temos o que é chamado do irradiador perfeito, onde toda a energia proveniente desse corpo é resultante da irradiação. Para um corpo negro, de acordo com a lei de Stefan Boltzmann, a energia total emitida na forma de radiação
é função da temperatura e vai ser igual a sigma vezes temperatura elevada a quarto, sendo a temperatura em Kelvin, e sigma a constante de Stefan Boltzmann, que é aproximadamente 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarto. Ou seja, um valor muito pequeno para temperaturas mais comuns. Então, de uma maneira geral, a energia emitida por radiação costuma ser muito pequena, acabando sendo desprezível em relação à energia que vai ser conduzida ou transmitida por convecção. No caso de corpos que não são corpos negros, ou seja, também chamados de corpos cinzas, essa energia emitida vai ser menor que a energia emitida pelo corpo negro. Conforme visto no slide anterior, a energia emitida pelo corpo negro é a energia máxima teórica. Então, para um corpo cinza, a energia é uma fração daquela que seria emitida para um corpo negro na mesma temperatura. Então, vai ser multiplicada por epsilon, chamado de emissividade, que vai ter um valor entre 0 e 1. No início do século passado, Planck deduziu uma equação que descreve a distribuição energética ao longo do espectro de calor irradiado por um corpo negro. Essa expressão ela é baseada na constante da velocidade da luz, C0, aproximadamente 3 vezes 10 oitava, na constante de Planck, H, aproximadamente 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, e na constante de Boltzmann, KB, aproximadamente 1,38 vezes 10 a menos 23. Ou seja, essa expressão para uma determinada temperatura do corpo negro T maiúsculo, ela diz qual é a energia emitida para cada comprimento de onda lambda. Representando um gráfico resultante dessa expressão, a gente pode observar aqui no eixo das abscissas o comprimento de onda em micrometros, indo desde 0 até 7. E no eixo das ordenadas, a energia monocromática emitida desde 0 até 150, aqui nesse exemplo, kW por metro quadrado por micrometro. Ou seja, se a gente integrar esse gráfico ao longo de todo o comprimento de onda, a gente vai ter o total da energia emitida numa dada temperatura. Começando aqui pela linha azul, correspondente a 998 Kelvin, a gente observa que na faixa de luz visível, que vai de 0,4 a 0,7 micrometros, não há energia emitida pelo corpo negro. Por isso que nessa temperatura a gente não enxerga a energia emitida na forma de calor. A mesma coisa ainda ocorre na linha verde, que representa 1262 Kelvin. Embora haja um aumento significativo da energia emitida, ainda assim não há energia no espectro de luz visível. Já na linha marrom, 1449 Kelvin, começa a surgir uma ponta ali no final do espectro de luz visível, ou seja, os comprimentos maiores, ali próximo de 0,7 micrometros, o que significa frequências menores. Então, frequências menores, isso estaria ali no vermelho para baixo, né? Atuando na faixa do infravermelho. Então, aqui começa a surgir alguma luz, alguma energia representativa. E aí, no último exemplo dessa figura, a maior temperatura representada na linha vermelha, 1646 Kelvin, mais ainda significativa a energia dentro do espectro de luz visível. Ou seja, a partir de 1646 Kelvin,
ou aproximadamente nessa faixa, é que começa a se enxergar um corpo aquecido. Exemplo, a gente pode observar em fundições, né? O metal, para ser fundido, ele tem que passar aproximadamente de 1500 graus Celsius, que seria 1773 Kelvin. Então, nessa temperatura, a gente consegue ver o calor irradiado pelo corpo. E ele vai ter esse tom entre avermelhado, alaranjado, quase amarelado, porque vai estar, como foi dito, para comprimentos de onda maiores, ou seja, frequências menores. Então, na faixa do vermelho, o laranja. Outro exemplo são vulcões, né? Também esse tom avermelhado. Nessa simulação interativa, a gente pode variar a temperatura aqui através desse botão deslizante, desde 300 Kelvin. E conforme a gente aumenta, o valor da energia emitida vai aumentar também, né? A gente observa que nesse valor que estamos atualmente, energia muito pequena emitida pelo corpo. Até que, passando de 1000 Kelvin, para a escala representada aqui, de 0 a 1 megawatt por metro quadrado micrometro, aí sim temos algo significativo. Então, em 2000 Kelvin, há uma parcela do espectro que é visível, está dentro da luz visível. O que seria correspondente à temperatura de siderúrgicas. Aumentando ainda mais, obviamente, maior é a fração de energia. Então, chegando na temperatura que seria de uma lâmpada incandescente, algo em torno de 3000 Kelvin, é expressiva, é bastante significativa a energia na parcela do espectro de luz visível. E assim por diante, até chegar aproximadamente a temperatura do Sol, algo em torno de 5700 Kelvin. Então, temos todo o espectro de luz visível, desde o ultravioleta até o infravermelho, com uma grande quantidade de energia, aqui até extrapolando a escala que foi definida para esse exemplo. No sistema em que há dois corpos negros, podemos prever que ambos irão irradiar calor. De acordo com a lei de Stefan Boltzmann, o fluxo irradiado é igual a sigma vezes T a quarta. Então, o corpo 1 vai irradiar um fluxo Q1 igual a sigma vezes T1 a quarta, e o corpo 2 vai irradiar um Q2 igual a sigma vezes T2 a quarta. Então, o fluxo líquido de calor transferido pelo corpo 1 vai ser a diferença entre o que ele emitiu e o que ele recebeu do corpo 2. Fazendo essa diferença, temos então fluxo líquido, Q líquido, igual a sigma vezes T1 a quarta menos T2 a quarta. Para transformar o fluxo em taxa de transferência de calor, nós multiplicamos esse valor pela área. Então, a taxa de transferência de calor, Q maiúsculo ponto líquido, vai ser igual a área do corpo 1 vezes sigma vezes T1 a quarta menos T2 a quarta. Com essa informação, nós podemos fazer esse exemplo que diz: uma parede comprida e preta a 20 graus Celsius face a outra cuja superfície encontra-se a 127 graus Celsius. Entre as paredes há vácuo. Se a segunda parede tem espessura de 10 cm e condutividade térmica de 17,5 watts por metro Kelvin, qual é a sua temperatura no lado de trás? Assuma estado permanente. Bom, ele primeiro diz que uma das paredes está a 27 graus Celsius. E depois que a superfície da outra parede, superfície interna,
podemos deduzir pelo restante do texto, está a 127 graus Celsius. Entre as paredes há vácuo. A segunda parede tem espessura de 10 centímetros, ou 0,1 metro, e condutividade térmica de 17,5 watts por metro Kelvin. Qual é a temperatura do lado de trás? Então, a incógnita do problema está sendo chamada aqui de TE, a temperatura externa dessa segunda parede. Então, se há vácuo entre as duas paredes, e uma está mais aquecida que a outra, a única forma de calor que pode ocorrer entre elas é a radiação. Então, vai ter um calor irradiado da segunda parede para a primeira. Já nessa segunda parede, o que vai ocorrer dentro dela é a condução. Então, tem um calor conduzido da superfície externa da parede para a superfície interna. Lembrando que o enunciado afirma que estamos em estado permanente. Estado permanente significa que não há variação de temperatura ao longo do tempo. Se não há variação de temperatura, todo o calor ele é transferido. Nenhum calor é absorvido pelos corpos, no caso, as paredes. Dessa forma, é fácil concluir que todo o calor conduzido ele é posteriormente irradiado. Então, o calor conduzido é igual ao calor irradiado. Essa é a conclusão direta da afirmação de que é um estado permanente. Bom, o calor irradiado, lembrando que o enunciado afirma que a parede é preta. Isso significa que nós podemos aproximar essa parede ao comportamento de um corpo negro. Então, considerando aproximadamente um corpo negro, a equação que descreve a troca de calor entre as paredes, conforme visto no slide anterior, é QI, calor irradiado, igual a sigma, vezes temperatura interna da segunda parede elevada à quarta, menos temperatura da primeira parede, TP, elevada à quarta. Temos todos esses dados, então, substituindo os valores, sigma 5,67 vezes 10 a menos 8 no SI. Lembrando que as temperaturas para a fórmula de calor irradiado têm que estar em Kelvin. Então, a temperatura interna da segunda parede, 127 graus Celsius em Kelvin, corresponde a 400. E a temperatura da primeira parede, 27 graus Celsius, corresponde a 300 Kelvin. Fazendo essa conta, a gente obtém 992, a unidade aqui para fluxo de calor é watt por metro quadrado. Já o calor conduzido é dado pela lei de Fourier, conforme visto na primeira parte dessa aula, que é igual a menos K vezes ΔT sobre L, onde K é a condutividade do meio, ΔT é a diferença de temperatura, e L é a espessura da parede. Então, substituindo os valores que temos, K foi dado pelo problema, 17,5. ΔT é final menos inicial, né? Olhando no sentido do fluxo. O final é a temperatura interna da parede, 127 graus Celsius. E o inicial seria a temperatura externa da parede, chamada aqui de TE. Dividido pela espessura L, que é 0,1 no SI. Uma observação aqui é que, nesse caso, como estamos falando de variação de temperatura, nós temos a opção de adotar a unidade grau Celsius, porque variação em grau Celsius é equivalente à variação em Kelvin. Então, fica opcional. Já na outra equação, da irradiação de calor, tem que ser em Kelvin. Bom, lembrando a afirmação inicial de que, como estamos em caso permanente, o calor conduzido tem que ser igual ao calor irradiado, nada é absorvido. Então, igualando as equações temos menos 17,5
vezes 127 menos TE sobre 0,1 igual a 992. É uma equação com uma incógnita só, então basta isolar TE e calcular o seu valor. Fazendo isso, obtemos então que a temperatura externa da parede é de 133 graus Celsius. E assim é resolvido o problema. O resultado é coerente, consistente, porque temos a temperatura externa maior, depois a temperatura interna menor, e menor ainda a temperatura da parede. Isso está obedecendo o gradiente negativo de temperatura, que vai no sentido do calor. Bom, conforme visto anteriormente, em caso de corpo negro, dois corpos negros no sistema, a equação que dá o calor líquido trocado pelo corpo 1 é essa. Porém, se tivermos mais de dois corpos, o calor líquido ainda pode ser calculado multiplicando-se a equação anterior por F12, onde F12 é o fator de forma, ou seja, a fração da energia que é emitida pelo corpo 1 e é interceptada pelo corpo 2. Então, não importa quantos corpos eu tenha mais no sistema, desde que saibamos qual o valor de F12, ou seja, quanto do calor emitido pelo corpo 1 é interceptado pelo corpo 2. Com essa informação, podemos fazer o exemplo 2, que diz: um termopar preto mede a temperatura em uma câmara com paredes pretas. Se o ar ao redor do termopar está a 20 graus Celsius, as paredes a 100 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor entre o termopar e o ar é 75 watts por metro quadrado Kelvin, qual será a temperatura lida pelo termopar? Esquematicamente, temos a câmara, no seu interior o termopar, ar a 20 graus Celsius e a temperatura das paredes é de 100 graus Celsius. Entre o termopar e o ar, que se trata de um sólido e um fluido, ocorre calor por convecção. Já entre a parede e o termopar, ocorre calor por radiação. Conforme visto na parte 2 da aula de transferência de calor, o calor por convecção pode ser calculado como a área da superfície do corpo, que nesse caso é o termopar, vezes o coeficiente de transferência de calor entre o corpo e o fluido, H barra, vezes a temperatura do corpo, menos a temperatura do fluido, que nesse caso é o ar. Já entre as paredes e o termopar, que o enunciado ressalta que ambos são pretos, ou seja, podem ser considerados aproximadamente como corpos negros. Então, de acordo com o slide anterior, nesse caso, o calor radiado vai ser a área do corpo 1, que é o termopar, vezes o fator de forma entre os dois, termopar e parede, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, sigma, vezes a temperatura do termopar a quarta, menos a temperatura da parede a quarta. Para que haja o equilíbrio térmico entre todos os envolvidos, o calor de convecção tem que ser igual a menos calor de radiação. Esse sinal de menos serve apenas para compatibilizar as duas equações, tendo em vista que o calor de convecção tem referencial ao calor que sai do termopar, enquanto o calor de radiação é recebido pelo termopar da parede que está mais quente. Então, esse sinal de menos é apenas para que ambos sejam equivalentes. Então, substituindo a equação anterior, calor de convecção igual a menos calor por radiação, pelas expressões que temos para convecção e radiação,
respectivamente, temos essa expressão. A área do termopar está dos dois lados da expressão, então pode ser cortada. E F12, que conforme visto no slide anterior, é o fator de transferência, ou melhor, o fator de forma entre o corpo 1, que é o termopar, e o 2, que são as paredes. Como o ar é um gás que, por ter suas moléculas bastante espaçadas uma da outra, praticamente não intercepta o calor radiado da parede para o termopar. Sendo assim, o terceiro corpo, que é o ar, não interfere na radiação. Então, o fator de forma 1,2, que é a parcela de calor emitido pelas paredes, que é interceptado pelo termopar, é 1. Porque todo o calor que sai das paredes chega ao termopar. Nada fica interceptado, ou praticamente nada interceptado pelo ar. Bom, agora temos praticamente todas as incógnitas dessa equação. Então, substituindo, H barra 75, conforme anunciado. Tp é a incógnita do problema, temperatura do termopar, menos a temperatura do ar, 20, igual a sigma, constante Stefan-Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes a temperatura do termopar elevado à quarta, lembrando que para a fórmula de radiação a temperatura tem que estar em Kelvin, então somamos 273 para passar de graus Celsius para Kelvin, elevado à quarta, menos a temperatura das paredes elevada à quarta. As paredes 100 graus Celsius, mais 273 para passar para Kelvin, elevado à quarta. Bom, a única incógnita dessa expressão é a temperatura do termopar, TTP. Através de qualquer método numérico, nós podemos achar por iterações aqui o valor de TTP. Um exemplo seria o solver do Excel. Então, utilizando a ferramenta como solver do Excel, a gente pode facilmente determinar TTP, que nesse caso vale 28,4 graus Celsius. Bom, a última equação apresentada foi o calor líquido transferido por radiação entre o corpo 1 e o corpo 2. Esse calor, essa fórmula melhor, foi apresentada no caso em que os corpos são considerados como os corpos negros. No caso de corpos cinzas, então a alteração que se faz é, ao invés do fator de forma F12, adotamos um fator de transferência. Esse fator de transferência leva também em consideração a emissividade dos corpos, sendo que são corpos negros, não serão corpos negros, ou melhor, eles vão ter um valor de emissividade diferente de 1. Então, esse novo fator de transferência leva em consideração essa emissividade. Com isso, a gente conclui a aula de transferência de calor. A bibliografia que serviu como base para a montagem dessas aulas foi o textbook do Leinhard, do MIT, que é acessível pela internet, disponibilizado sem custos. Há também a bibliografia mais comum entre as universidades brasileiras para esse assunto, que é o Encropera, que existe versão traduzida. E, além disso, foram utilizadas diversas imagens disponíveis na internet. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva em nosso canal para assistir os vídeos em primeira mão.